Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer uma série de estudo falando sobre o Sermão do Monte. Estou ainda na primeira parte do capítulo 6. Hoje eu quero vos falar acerca do jejum. O versículo 16 do capítulo 6 está escrito assim: hoje eu estarei encerrando a primeira parte. Amanhã estarei iniciando a segunda parte. E depois estarei entrando na terceira parte, encerrando o capítulo 6. Está escrito no versículo 16 do capítulo 6 assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejua, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez entrando em Tua presença, com a plena convicção que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor ouve a cada um de nós. Estou convicto, ó Deus, que o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. E esta obra está sendo feita dia após dia, através do pedacinho do maná dos céus. Que o Senhor me use, ó Deus, para ministrar ao coração de cada irmão, de cada irmã, que me acompanha, Pai, através da rede social. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje concluir a primeira parte do capítulo 6. Não sei quanto áudio eu já gravei. Estarei hoje selecionando esses áudios e colocando à disposição no YouTube. E estarei iniciando a segunda etapa do capítulo 6 amanhã. Quero hoje tratar acerca do jejum. Eu não vou me aprofundar no assunto, mas quero trazer em simples palavra aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando acerca do jejum. Antes eu quero vos dizer que de maneira nenhuma Jesus condenou a oração em pública, a contribuição voluntária, ou seja, a assistência social ao menos desfavorecido, e nem sequer ele condenou o jejum. Muitas pessoas hoje, na atualidade, têm a prática de jejuar semanalmente. O presbítero Gregório, ele quase não jejua. Eu sou mais voltado à oração. Mas quando muitas vezes eu sinto muita necessidade da comunhão íntima com Deus, eu entro em jejum. Mas quando eu faço o jejum, a única pessoa que fica sabendo que eu estou jejuando é minha esposa. Ninguém mais fica sabendo. A minha esposa fica sabendo por causa da nossa conjunção carnal, que o apóstolo Paulo diz que quando formos, não convém que o homem separe-se da sua mulher, a não ser para a prática de jejum e oração,
e que isto também não seja prolongado, para que não venhamos dar lugar a Satanás. Isto o apóstolo Paulo ensinando acerca da conjunção carnal, ou seja, do ato sexual. Então convém que o marido comunique a sua esposa que ele estará entrando em consagração e jejum, para que ela saiba por que muitas vezes ele não está a procurando. Muito bem, amados, vamos à mensagem de hoje. O Senhor Jesus disse: "É quando jejuarde, não vos mostreis triste", ou seja, não ficai triste, entristecido, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O Senhor Jesus estava trazendo algo que aqui mostra-nos na sequência. Na sequência somos apresentados ao terceiro tipo de exercício piedoso, o que os hipócritas gostavam de se apegar para no caso, demonstrar a sua religiosidade, para demonstrar que eram homens voltados à religião. Eles praticavam o jejum, no caso o jejum. O Senhor Jesus advertiu seus ouvintes dizendo: "Quando jejuarde, não vos mostreis entristecido como hipócritas, porque desfigura o rosto, a fim de que pareça o homem que jejua." E o Senhor Jesus encerra dizendo: "Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão." Portanto, amados, a prática do jejum não era novidade na época de Jesus. Nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que no Antigo Testamento o jejum se dava como a reação da situação. O jejum se dava como a reação da situação que causava lamento ao povo da aliança. Segundo ao ensino da lei mosaica, deveria ser realizado uma vez por ano, no dia da expiação. Isso está registrado no livro de Levítico, no capítulo 16, verso 29 até o versículo 31. Mas parece, amados irmãos, que depois do exílio da Babilônia, parece que 4 outro tipo de jejum anual passaram a ser observados pela nação israelita. Provavelmente em resposta aos desastres nas histórias judaicas. Pois se nós analisarmos acerca do jejum, a prática de jejum 4 vezes ao ano, nós encontraremos isso no livro de Zacarias, capítulo 7, verso 3, até o versículo 5. E também o próprio livro de Zacarias. Zacarias foi o último profeta. E também nós encontraremos no capítulo 8, verso 19. Se nós estudamos acerca do jejum, nós veremos que o jejum poderia ser feito tanto coletivamente quanto individualmente. Basta nós lermos o livro de Neemias, capítulo 9, verso 1 até o versículo 2, ou o Salmo 35, verso 13. Aqui nós veremos que pode ser praticado tanto na coletividade quanto na individualidade. O próprio Daniel, ele praticou o jejum de 21 dias
sozinho, solitariamente. Ele jejuou por 21 dias, porque ele compreendeu que era chegado o momento de cumprir-se a promessa de Deus para o povo de Israel. Então ele entrou na presença de Deus, mas fez um jejum solitariamente em favor do povo israelita. E no momento que ele aplicou seu coração para buscar a Deus, para jejuar, clamar e suplicar pela misericórdia de Deus, pedindo perdão de Deus ao povo de Israel, a palavra do Senhor diz que Deus enviou um anjo para trazer uma mensagem a Daniel, para confortar a Daniel. Amados e diletos irmãos, então o jejum, ele pode ser praticado tanto na coletividade quanto na individualidade. E quando isto é praticado, muitas vezes quando acontece algo semelhante ao que está acontecendo aqui no país, por exemplo, algo que está acontecendo com a nossa juventude, é momento da igreja se reunir e tirar um dia de clamor, de súplica e jejuar pela nossa nação, pelo nosso jovem que estão praticando suicídio coletivamente, que estão se enveredando no mundo das drogas, e cada dia jovens são ceifados prematuramente. Então é momento, muitas vezes, da igreja se reunirem e tirar um dia de jejum, de clamor a Deus. Mas isto, quando ocorre, a Bíblia diz que não devemos mostrar para outras pessoas que ali fora possa observar que estamos em jejum. Se viemos fazer dentro da coletividade, então vamos nos reunir um dia no templo e vamos tirar momento de adoração, de louvor, de glorificação, de exaltação a Deus. E após este encerramento do jejum dentro da coletividade, não vamos sair contando para todo mundo dizendo: hoje a minha igreja tirou dia somente para jejuar a Deus. Não, amados, porque nós estamos em adoração ao Supremo Deus, que tudo vê em oculto, que tudo conhece em oculto, que sabe todas as coisas. Não precisa sairmos tocando trombeta, dizendo: hoje a minha igreja se reuniu lá para o momento de jejum. Não. A coletividade irá saber, sim, a igreja que se reuniu irá saber, mas a população não precisa ficar sabendo. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Portanto, amados, se nós lemos o livro de Isaías, capítulo 58, verso 3 até o versículo 5, também veremos acerca do jejum. O próprio Senhor Jesus jejuou algumas vezes e esperava que os seus seguidores, ou seja, os seus discípulos, fizessem o mesmo. Fizesse o jejum. Pois ele diz para os discípulos da seguinte maneira: porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, este te recompensará. Então o Senhor Jesus, ele diz para os seus discípulos, ele aponta para os discípulos e diz: tu, quando jejuares, vocês, quando jejuares, quando vocês entrarem em jejum, vocês unge a cabeça, lava o rosto. Me parece que os fariseus, os hipócritas, quando eles jejuavam, eles não lavavam nem o seu rosto para mostrar que eles estavam jejuando, para mostrar a sua aparência desleixada, de sinal de humildade, para que viesse ser admirado pelos homens. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que jejua deve lavar-se,
deve ungir-se para que não apareça ao homem que está jejuando. Portanto, o próprio Senhor Jesus jejuou e ele não condenou, ou seja, não repudiou o jejum. O que ele condenou foi o jejum como exibição, como sendo algo para ser exibido, para ser mostrado para a população. Na época de Jesus, amado, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Isso está bem claro no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 12. No livro de Lucas, no capítulo 18, eu vou ver se encontro aqui, amados, para ler para vocês. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12, está escrito assim. Capítulo 18, versículo 12 de Lucas, está escrito assim. A oração do fariseu lhe dizia assim: jejua 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então isso deixa bem claro que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E o Senhor Jesus aqui, ele traz algo que esses fariseus, eles faziam disso um teste de piedade. Eles faziam disso como se fosse algo que fosse demonstrar a sua piedade. Algum deles, amados, adotavam um ar triste, uma aparência desfigurada, talvez não por se lavarem, por se lavarem ou fazerem a barba, mas também eles jogavam cinza sobre a cabeça para demonstrar profunda angústia. É isso que eles faziam. E, amado, eu tenho observado que nos dias atuais, até eu tenho observado isso, algumas missionárias que eu conheço, através da rede social, elas postam no Facebook dizendo: hoje eu estou jejuando. Algumas, inclusive, tira foto daquilo que eles estão fazendo de alimentação, mostrando que estão comendo apenas fruto e água. Eu já vi muitos disso, missionárias fazendo isso e postando na página do Facebook e algumas até no grupos de oração. Isso acaba se tornando algo semelhante aos que fariseus faziam. Eu tenho aconselhado muitas pessoas que me perguntam: presbítero, como que eu devo fazer o jejum? Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem o jejum de Daniel, o jejum parcial, que é semelhante ao você se alimentar somente de fruto e água, para que você não venha a ficar desnutrido se você for fazer um jejum prolongado. Agora, o jejum total, eu aconselho que você faça um único dia, para que você não venha a ficar com semblante desfalecido e aí todas as pessoas perceberem que você está jejuando. É isso que eu aconselho as pessoas. E para que as pessoas possam fazer esse jejum para adoração a Deus. Portanto, amados, quando os fariseus adotavam algo que fosse mostrar piedade, alguns deles, inclusive, colocavam cinza sobre sua cabeça, mostraram uma profunda angústia. O Senhor Jesus criticou essa postura, pois o real objetivo desses fariseus era ser visto pelos homens. A ponto que não havia uma demonstração genuína de agradar a Deus. E é isso que eu tenho observado dentro da rede social. As pessoas
tira foto do seu alimento, mostra aquilo que estão comendo, dizendo: hoje eu estou fazendo jejum simplesmente de fruto, hoje eu comi simplesmente uma maçã, uma banana e um copo de água. Você já recebeu o seu galardão, meu irmão. Você já recebeu o seu galardão, minha irmã. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para postar dentro da rede social. É isso que o Senhor Jesus criticou. Ele criticou que os fariseus faziam algo, que os hipócritas faziam algo. Eles estavam chamando a atenção para si de propósito. Eles não queriam agradar a Deus. Eles queriam o aplauso dos homens e conseguiam. É apenas isso que eles conseguiam. Eles conseguiam apenas o aplauso do homem. O conselho de Jesus, porém, foi: tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com fim de que não pareça aos homens que jejua. Lavar-se e ungir-se com óleo fazia parte da higiene pessoal, ou seja, do cuidado normal com o corpo naquele tempo. Provavelmente porque naquela época não existia produto que seja de hidratação que hoje existe, né? Então, provavelmente o óleo era usado para tudo naquela época. Ou seja, não precisamos necessariamente passar óleo em nossa cabeça nos dias atuais. Mas precisamos sim manter uma aparência tal que não deixe evidência às pessoas que estamos jejuando. O Senhor Jesus proibiu qualquer sinal de que se venha demonstrar que você está jejuando. Porque o coração humano é tão confuso em seus motivos que o desejo de buscar a Deus será enfraquecido pelo desejo de aplauso dos homens, corrompendo-se assim o jejum. Jesus deseja a discrição. O Senhor Jesus deseja que algo seja feito para Deus. Ele deseja a discrição e não o engano. E o Pai que vê em segredo, esse irá te recompensar. Amados e diletos irmãos, eu vos disse que estaria concluindo hoje a primeira etapa do capítulo 6. Portanto, para concluir, meus irmãos, eu quero vos dizer que os 3 principais atos de piedade, da piedade judaica, que o Senhor Jesus trata aqui no primeiro versículo do capítulo 6, refere-se à esmola, à oração e o jejum. São apenas exemplos de muitas práticas suscetíveis de que possa haver hipocrisia dentro da própria religiosidade. De como o ser humano, em sua relação com Deus, pode nutrir e gerir uma vida de aparência. A hipocrisia não está reservada simplesmente aos fariseus. Nós, amados, que somos chamados servos de Deus, corremos o mesmo risco de vier nos tornar hipócrita. E é para os seus seguidores, para aquela multidão que seguia a ele, que o Senhor Jesus trazia este assunto. Então é para os seus discípulos da atualidade, é para mim, é para você, é para a geração futura que irão adorar ao Senhor. É para nós, amados. Portanto, essa mensagem que eu encerro hoje, a mensagem, ele traz-nos uma prova cabal de que precisamos do reverencial divino. Não podemos sujeitar nossa vida de devocional ou um ato de justiça aos nossos próprios parâmetros. Nada, amados.
poderá deixar o devoto sem muitas vezes receber a sua graça. Nada poderia deixar, tanto amado, o ser humano ficar sem receber de Deus aquilo que ele faz para Deus. Mas é preciso compreender, amado, que aquela oração, aquilo que o Senhor Jesus exige de nós, que venhamos agir em secreto, a nossa oração, a nossa contribuição, o nosso jejum, ele não está falando, ele não está substituindo as orações que fazemos em público, nem aquela oração feita no coletivo com o nosso irmão lá no templo, na igreja. Manter-se em secreto não desarticula a oração, o jejum. Antes, amados, propõe um caminho solene a ser visto por Deus, por nosso Pai, aquele que está nos céus, aquele que se mantém muitas vezes em secreto, mas que fala ao nosso coração através do seu Espírito Santo. Este Pai que muitas vezes nós não vemos, na verdade nunca ninguém viu o Pai, o próprio Senhor Jesus disse, mas aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que tem o Espírito Santo tem o Pai, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, este entregou a sua vida ao próprio Deus, aquele que observa a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e aquele que guardar os meus mandamentos será amado pelo meu Pai. Então viremos e faremos nele morada. O Senhor Jesus habita dentro de mim e de você, através do seu Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele está dentro de nós, através da sua infinita misericórdia. E a palavra de Deus, Ele se torna Espírito para nós, sempre que nós meditarmos na palavra de Deus. Então, amados, você, eu, que somos chamados servo do Senhor, somos habitação do Espírito de Deus, somos edificados como pedra viva, casa espiritual, somos sacerdote de Deus, somos chamados nação eleita, povos adquiridos com bom preço. Então, amados, nós devemos sim praticar a oração, o jejum, a contribuição para a manutenção daqueles menos desfavorecidos. Se você contribui com uma quantia X dentro da sua igreja para ajudar a manutenção da sua igreja, para pagar o custeio do aluguel, da água, da energia, faça isso, mas mantenha isso em segredo. Amém, amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, que Deus vos dê o discernimento para prosseguir uma vida piedosa na presença de Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te louvo, exalto o teu nome, glorifico a ti, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu infinito amor, Pai. Estou encerrando a primeira etapa do capítulo 6 do Sermão do Monte. Estarei iniciando amanhã, falando sobre os tesouros, sobre as riquezas, sobre os dois senhores, sobre aquilo que muitas vezes tem causado ansiedade, a solicitude pela nossa vida. Estarei trazendo a segunda etapa do Sermão do Monte do capítulo 6. Ó Deus amado, te peço uma unção, uma porção gloriosa do teu Espírito Santo para ser capaz de ministrar a palavra oriunda do teu ser, do teu poder, da tua glória, da tua misericórdia divina, para que o povo seja edificado conforme o teu querer, Pai amado. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar meu abraço afetuoso, carinhoso
precioso para todos os meus seguidores, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.